Boa noite! Ai, que honra vocês estarem aqui comigo. Assim, meu filho, Amanda, Camila, fico feliz, muito feliz de vocês estarem aqui. Vou dar um minutinho aí. Ô, meu filho, venha. Essa semana eu tô aí para te azucrinar. Venha, meu filho, é bem-vindo. Vou dar um minutinho aí para o pessoal entrar. E aí a gente começa. Eu já tenho aqui algumas perguntas, algumas pessoas enviaram perguntas e eu quero trabalhar em cima delas com vocês, levando aí ampliação de consciência, levando conhecimento, que é o que tem me ajudado tanto nessa trajetória chamada vida, né? Eu sempre digo que viver é muito bom, mas também é muito desafiador. Todos os dias a gente experimenta situações que nem sempre a gente tem um preparo, né, para lidar com elas, mas quando a gente tem sabedoria e a gente tem principalmente conhecimento, aliás, eu acredito que a sabedoria advém do conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento das leis naturais que reverberam nos relacionamentos humanos. Quando a gente tem esse conhecimento, a gente administra de forma mais saudável a nossa vida, os nossos vínculos afetivos, profissionais, a nossa vida financeira, enfim, tudo aquilo que envolve essa egrégora chamada vida. Ah, vamos iniciar então, pessoal? Vou ser pontual com o horário. E a primeira pergunta que me enviaram é sobre dificuldade financeira. Eu acredito que a dificuldade financeira, os desafios financeiros fazem parte de mais de 70% da população, principalmente a população brasileira. A países como o Brasil, né, muito católicos, não estou desmerecendo a religião católica, mas quem vive um catolicismo sente muito essa crença limitante de que é belo, é, que a pobreza ela é muito validada. Inclusive tem passagens bíblicas que eu acredito que é uma interpretação errônea de que somente os pobres herdarão o reino dos céus, né? Tem até uma passagem que diz mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico adentrar o reino dos céus. E a gente reverbera muito nessa energia, nessa crença limitante. Eu acredito que isso acaba nos trazendo muitas dificuldades financeiras desnecessariamente. Eu penso, com base em tudo que eu estudo, aliás, tudo que eu tenho dito é com base no que eu estudo, tá? Não é algo, não é uma opinião particular. É baseado nos estudos, no conhecimento que eu tenho adquirido. Ah, nós, nós precisamos fazer uma interpretação mais inteligente, mais sábia da Bíblia, para que a gente não fique presos, para que nós não fiquemos presos a essas crenças limitantes que acabam reverberando mesmo na nossa vida e nos limitando de forma muito profunda. Se você pegar um trecho da Bíblia, você e uma outra pessoa, e vocês lerem, vocês vão perceber que serão pensamentos diferentes, interpretações diferentes. E aí eu comecei e não terminei, né? Com base no que eu estudo, se nós não pudéssemos vivenciar a, as maravilhas materiais que a vida nos oferece, eu acredito que o Criador teria nos criado apenas espírito. Se ele nos enviou com um corpo, né, onde temos coisas materiais à nossa volta, eu acredito que é para que nós pudéssemos desfrutar. Mas, infelizmente, nem todos desfrutam, né, das abundâncias, das prosperidades
materiais, e eu acredito que por conta dessas crenças que ficam ali muito fixas e firmes na mente, porque fica muito claro e evidente que a nossa realidade ela acontece de acordo com com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente acha que é o certo, o ideal. Nós cocriamos a nossa realidade. E eu percebo que toda vez que eu falo isso, a maioria dos meus clientes e dos meus amigos, né? Porque a gente acaba conversando sobre questões psicológicas da vida com os amigos também, né? Nós terapeutas. As pessoas ficam meio que chocadas. Como assim a gente cocria? Não está tudo destinado? E eu costumo dizer que destinado é algo muito limítrofe também. Porque se tudo estivesse destinado para nós, não faria sentido nós buscarmos a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Não faria sentido a gente buscar novos rumos, novas histórias, né? Não faria sentido a gente buscar escrever novas histórias. Porque se está destinado, seria em vão. Eu acredito muito em predestino. Mais uma vez, o que eu falo é baseado no que eu estudo, tá? Eu acredito muito em predestino. Predestino é aquilo que está predestinado para nós de acordo com as nossas vivências e de acordo com as vivências dos nossos ancestrais, porque isso reverbera também, né? Quando a gente sabe que a gente vem, aliás, nós nem precisamos saber, o fato de nós virmos de famílias com muitas dificuldades financeiras nos levam a acreditar que teremos dificuldades financeiras também. Isso nós chamamos na psicologia e na visão sistêmica de consciência coletiva. Vocês podem pesquisar, não levem ao pé da letra tudo que eu digo, eu sempre falo para as pessoas. Eu falo que eu estudo, mas busque informações, estude, pesquise, né? Se permita compreender e adquirir essa informação de forma muito genuína, né? Porque quando a gente pesquisa e vê que faz sentido, que batem as informações, a gente absorve aquilo com muito mais genuidade, com muito mais força, com muito mais amor, com muito mais aceitação. Nós seres humanos, a gente vem de uma história familiar de milhares de anos. E o que os nossos ancestrais viveram, ou seja, aquilo que esteve na consciência deles, nos pensamentos deles, acaba sendo transmitido para nós através de um DNA. A epigenética comprova isso. Vocês podem estar pesquisando sobre epigenética. A epigenética conseguiu comprovar que nós herdamos não só a cor dos olhos, a cor dos cabelos, o biotipo, o jeito de andar, saúde ou doença dos nossos ancestrais, mas nós também herdamos pensamentos e vivências deles, tanto no sentido positivo como negativo. Então, se você vem de uma história familiar de muito sofrimento, de muita dificuldade financeira, de escassez, né? Não necessariamente de uma pobreza, que é interessante ressaltar para vocês, as pessoas confundem muito pobreza com escassez. Tem gente que faz 10 mil reais ao mês, que não é uma pobreza, mas se vê numa escassez, porque fala, o que eu escuto direto, Vanessa, eu faço 10 mil ao mês, faço 12 mil ao mês, mas eu pago as contas e não sobra para passear, não sobra para viajar, não sobra para eu fazer um tratamento estético, um tratamento ortodôntico, é ali, ó, para o dia a dia. Então, quando a gente fala 10 mil reais ao mês, 12 mil reais ao mês, parece uma quantia grande, mas quando você observa que aquilo a pessoa ou a família acaba utilizando apenas para as custas básicas necessárias do mês e que não tem para os extras, para os passeios, para aquilo que eu acredito que o Criador nos permitiu, por isso que nós temos espírito e um corpo material, isso mostra uma escassez. Então, a escassez está ligada à limitação financeira, enquanto que a pobreza está ligada ao não adquirir
as necessidades básicas, né? Então, em situações de escassez, a gente pode ver as necessidades básicas sendo garantidas, mas não sobrando para os extras que fazem parte da vida, que são maravilhosos. Então, eu acredito que essa questão da dificuldade financeira, ela não está ligada somente a uma má administração financeira, né? O povo brasileiro, ele tem, isso é comprovado, vocês podem pesquisar também, nós temos uma dificuldade em administrar o nosso dinheiro. A maioria das pessoas, elas sabem quanto ganham, mas elas não sabem quanto elas pagam por mês. Elas não têm no papel as custas básicas necessárias mensais, né, as contas fixas, as despesas fixas e os extras como um lazer, como um passeio, como uma emergência, por exemplo. E isso faz toda a diferença, mas não é tudo, tá? Conheço muitas pessoas que têm uma excelente administração financeira, tem tudo anotadinho, sabem quanto entra, sabem quanto sai, até fazem reserva, a chamada gordurinha, mas não conseguem, não sentem essa prosperidade, não conseguem fazer, como eu disse, os extras, os passeios. Então a gente percebe que vai muito além de uma boa administração financeira, de um bom salário, de uma boa renda, né? Os autônomos têm uma renda mensal que oscila de um mês para o outro, mas né, ficam paralisados nesse sentido. Então a gente percebe, principalmente quando a gente atende as pessoas, e quem traz essa queixa do financeiro, eu sempre pergunto: e a história da tua família? No sentido financeiro, como é que é? Gente, geralmente, para não dizer que 95% dos casos, as pessoas, os meus clientes citam: ah, papai era pobre, papai e mamãe passaram necessidade, vovó e vovô, a gente vem de muita dificuldade financeira, de muita escassez ou de pobreza. Então a gente percebe o quanto a consciência coletiva reverbera em nós através da epigenética, que é a herança emocional, e nós, por amor a eles, inconscientemente, damos continuidade a esse roteiro triste de vida, né? Porque é triste. É triste você querer fazer coisas e não poder, né? Querer proporcionar para os filhos ou para você mesmo uma situação diferenciada, um passeio, uma janta, e você ter que. Eu falo que isso eu aprendi com garçons aqui em Balneário. Eu converso muito com o pessoal aqui e eles falam que eles já captam o cliente deles quando o cliente pega o cardápio. Quando o cliente pega o cardápio e ele roda muito o olho para a direita, né? Ele está olhando o valor. Ele não está olhando o que ele quer comer. Ele não está escolhendo com base no que ele quer comer. Ele está escolhendo com base no que ele pode ou se permite pagar. Eu já saí com amigos que estavam com vontade de comer camarão, mas pediram batata frita, porque é mais barato. Eu mesma já passei por situações assim. Quem nunca? E por aí a gente vai percebendo, né, o quanto os nossos pensamentos e as nossas ações estão alinhadas aos nossos sentimentos, muitas vezes herdados, na grande maioria das vezes herdados, por amor à nossa família, à nossa ancestralidade, à nossa história. Isso é oculto, é inconsciente. Tem gente que fala: não é possível. Eu digo: gente, 95% do que a gente vivencia, faz e fala é inconsciente. Então não se assustem de descobrirem que 95% das suas vivências estão baseadas nas suas histórias familiares, porque é o consciente coletivo que reverbera, né? E temos aí também, além do consciente, temos um inconsciente reverberando, que é aquilo que a gente não compreende, mas que está latente em nós. Então, essa dificuldade financeira, eu costumo dizer que ela vai muito além de uma má administração ou de uma boa administração e muito além de uma boa renda, de um bom dinheiro feito no mês.
tem muito a ver com as questões familiares. Por isso que cada caso é um caso, não existe uma receita de bolo, não existe algo para você dizer que é unânime para as pessoas. Por isso que a gente tem que ouvir o cliente, a gente tem que analisar junto com ele as possibilidades. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que é, eu costumo dizer que é batata para receber a resposta. Quando um cliente traz uma queixa financeira, né? A gente está falando do financeiro. Quando um cliente traz uma queixa financeira, uma escassez, uma dificuldade financeira, eu sempre pergunto: se você se tornasse abundante, próspero financeiramente, você deixaria de se parecer com quem? E a pessoa imediatamente responde, e geralmente é com pai, com mãe, com vó, com vô, biso, bisa, mas geralmente fica ali no pai, na mãe, na avó e no vô. Olha o tamanho da nossa lealdade à nossa família. Conscientemente ou inconscientemente, isso reverbera. E é o que tá aí, escrachado para todos nós. Então, para você que perguntou sobre a dificuldade financeira, e eu acredito que isso vai servir para mais pessoas, observe o teu histórico familiar. É muito importante a gente buscar essas informações. E aí, antes que você se pergunte ou me pergunte, tá, e se eu sou adotivo? Como é que eu vou saber da minha história familiar? A adoção ela é muito interessante. A gente tem a epigenética, o adotivo, o filho adotivo, ele tem essa epigenética, que é a herança emocional, mas ele tem também, com muito mais força, inclusive, a convivência com os pais, com a família adotiva. Então eu já pergunto, quando é filho adotivo, qual é a história da sua família adotiva com relação ao dinheiro? Como é que vocês lidam? Como é que a sua família lida com o dinheiro? Como o dinheiro é visto para a sua família, para os seus pais, para os seus avós? Então eu percebo, inclusive, uma influência de 50% epigenética, né, que são as nossas heranças emocionais dos nossos ancestrais, da nossa família, do nosso histórico familiar, e 50%, até arrisco um pouco mais, das nossas vivências, do que a gente cresceu ouvindo e assistindo com os nossos pais, dessa administração financeira, dessa visão do dinheiro, como o dinheiro é visto, como o dinheiro é utilizado. Isso tem uma influência imensa sobre nós, tá? Então eu acredito que essa questão da dificuldade financeira fica muito claro quando eu trago essas possibilidades para vocês analisarem, né? Analise. Não leve ao pé da letra tudo o que eu digo. Analise, reflita, sinta no teu coração, pesquise na internet. A outra coisa que eu gosto de proporcionar aos meus clientes, quando a gente fala de dinheiro, eu sempre peço para eles fecharem os olhos e se imaginarem com muito dinheiro, dinheiro caindo, dinheiro nas mãos, dinheiro por todos os lados, e observarem o que é que eles sentem. Tem gente que sente tremor, tem gente que sente angústia, tem gente que nem sente, fala, Vanessa, eu não consegui nem imaginar essa possibilidade. Então, o que é que está por trás disso? A gente tem que analisar enquanto terapeuta, porque para cada caso será uma história e uma solução, tá? Sobre filhos difíceis. Gente, nenhum filho é fácil. Nenhum filho é fácil. Os filhos, eles nos trazem muito aprendizado. Primeiro que eles são reflexos de nós mesmos, né? Então tudo aquilo que a gente detesta no filho, que a gente se incomoda, se irrita com o filho, é nosso. É nosso. É nosso enquanto mãe, é nosso enquanto pai, é nosso enquanto família. Então, naturalmente, os filhos são difíceis. Eu não gosto muito desse termo difícil, tá? Mas eu tô reproduzindo aqui as perguntas de acordo com as palavras que me enviaram. Eu gosto da palavra desafiador, né? O difícil, ele já trava a nossa mente, porque a nossa mente é preguiçosa. Quando ela escuta o termo difícil, ela já estagna, ela paralisa, porque o difícil é impossível na interpretação cerebral. Isso a neuropsicologia consegue comprovar também, vocês podem estar pesquisando. A palavra difícil paralisa a nossa busca
por soluções. Então eu sugiro vocês trocarem inclusive a palavra difícil por desafiador, tá? Como eu falei, eu utilizo aqui difícil porque foi a forma como me perguntaram e eu tô respeitando a nomenclatura, né? Do que foi perguntado. Mas é isso, os filhos eles são muito desafiadores, porque além deles mostrarem muito de nós, criar um filho, educar um filho requer muita sabedoria, requer muita paciência, requer muito zelo, muito amor e principalmente muito respeito. Eu até acredito que o respeito está acima do amor. Embora, para a gente respeitar alguém, a gente precisa amar este alguém. Mas quando a gente se permite respeitar um filho, a gente olha para ele como um ser único, peculiar e a gente respeita todas as trajetórias, todas as dores desse filho. Então a gente se permite conversar, a gente se permite ouvir esse filho e não desdenhar as dores, as mágoas, os ressentimentos, as sensações, os pensamentos, os sonhos, né? Dia desses eu atendi um adolescente e ele tem muito pesadelo. E aí eu perguntei para ele como é que ele reagia sempre que ele tinha pesadelo. E ele disse que ele ia para a sala, tomava um copo de leite e ficava olhando para o nada, esperando o sono voltar, porque todas as vezes que ele buscou o pai ou a mãe, né, ele tem os pais vivos e moram juntos, buscou os pais para conversar, isso desde pequeno, segundo ele. Quando ele contava, eles diziam bobagem, bobeira, e já cortavam o assunto e mudavam o assunto e não permitiam que ele pudesse verbalizar, né, como eram esses pesadelos, esses sonhos ruins. E claro que não é por mal que eles faziam isso. Muitas vezes o pai e a mãe dizem, isso não é nada, deixa pra lá, isso é bobagem. No intuito de passar a mensagem para o filho que não se preocupe, não dê corda para isso, isso não tem validade, isso não vai reverberar na tua vida, né? No intuito de amenizar a dor e o sofrimento desse filho, só que causa uma sensação de desvalidez, né? De que está desvalidando o sofrimento, a fase que esse filho está passando, e muitas vezes eles só querem ser ouvidos, né? Então, muitas vezes a gente só precisa ouvir, a gente não tem que ter resposta para tudo, mas ouvir. Como é que foi o teu sonho? Como é que foi o teu pesadelo? Me conta mais, me fala sobre isso. Isso já alivia muito a tensão deles, né? A gente que já é adulto, a gente sabe que muitas vezes a gente só precisa falar para organizar os pensamentos, porque a verbalização é uma organização dos pensamentos e dos sentimentos. A terapia, ela entrega muito isso, né? Tem gente que fala na terapia. Quando a gente vai dar um feedback, acontece muito da pessoa dizer: nossa, falando eu compreendi, organizei aqui, compreendi minhas dinâmicas, eu mesma já entendi o que é que tá pegando, o que é que tá reverberando, o que é que tá acontecendo. Mesmo antes da gente dar um feedback, isso é fantástico. Mas voltando a essa questão de filhos difíceis, a gente precisa acolher e respeitar os nossos filhos desde crianças, né? Uma birra não é só uma birra, tem algo ali muito maior, um choro, um, uma insônia, vai muito além. E para você que me perguntou como lidar com filhos difíceis, eu sugiro que você converse mais, converse com o teu filho. Quando ele estiver tendo uma postura que não é legal, um comportamento que não é legal, senta com ele, pergunta por quê? Por que você está agindo assim? Por que você está fazendo dessa forma? Dê oportunidade dele falar. Você pode vir a se surpreender. Teu filho ali, ele pode te contar o que realmente está acontecendo para que você realmente possa ajudá-lo. E nesse falar, ele pode vir a compreender o que é que de fato está acontecendo. Porque, como eu falei, terapia, né? Quantos pais fazem terapia com seus filhos apenas ouvindo? Então, os filhos são sempre desafiadores.
tá? Não é só você que me perguntou que passa por isso. Todos nós, enquanto pais, enquanto mães, em algum momento ou outro, nós passaremos por grandes turbulências com os nossos filhos. Nós, adultos, passamos por turbulências pessoais, emocionais, imagina eles, que estão em desenvolvimento, em formação, recebendo informações familiares, informações mundiais, informações da internet, bombardeados inclusive por informações. Então eu sugiro o diálogo. O diálogo ele é sempre a melhor alternativa para qualquer caso. Pais e filhos, marido e mulher. Pergunte. Se o teu filho está tendo uma atitude que te preocupa ou que você não considera positiva, saudável, senta com ele. Só que isso requer coragem, tá? Por isso que muitos pais fingem não estar vendo o que está acontecendo. Porque eles têm medo do que podem ouvir. Porque muitas vezes vão ouvir coisas desagradáveis, como por exemplo, eu estou sofrendo por amor e você não me escuta, você não me acolhe, ou eu estou sofrendo porque eu estou vendo você e o papai, ou você e a mamãe brigarem todos os dias, discutirem. Requer coragem, mas vale muito a pena. Uma coisa que eu sempre digo para os meus clientes, nós, enquanto pais, nós não temos a obrigação de ter a resposta de tudo, porque a gente não tem. A gente não tem, nem para nós, quem dirá para os outros. A vida é uma incógnita. Mas ouça, converse, isso já vai aliviar muito, tanto para o seu filho quanto para você. Talvez você compreenda, talvez, muito possivelmente, você compreenda o que é que você precisa mudar, fazer diferente. Ah, Vanessa, mas por que sempre o pai e a mãe têm que mudar e fazer diferente? Antigamente era de outra forma. Realmente, antigamente era de outra forma. Mas e quais as consequências, os reflexos disso? Antigamente não tinha diálogo. Basicamente, tudo era na base da pancada, da porrada, do cala a boca, vai pro seu quarto, vai pro castigo. E a gente percebe as consequências disso hoje, né? Quantos adultos falam que não morreram porque apanharam do pai e da mãe, porque ficavam de castigo direto? Não morreram, mas estão estrupiados emocionalmente. Então a gente tem a experiência de que essa forma educacional antiga, arcaica, não deu muito certo. A gente pode fazer diferente daqui para frente. E o adulto, o adulto que é adulto, ele tem essa maturidade de perceber o que precisa ser modificado. Então ele não espera que a criança ou o adolescente modifique, ele vai e faz diferente, porque ele percebe que essa forma diferente pode aliviar ou até solucionar o desafio que eles estão vivendo ali na família, enquanto pais e filhos, né? Então, um pai e uma mãe que se coloca disponível para fazer diferente, ele não está pagando pau para filho, ele não está obedecendo o filho, ele não está sendo inferior ao filho, pelo contrário, ele está sendo maduro, porque ele percebeu que aquela forma que ele tinha até então utilizado para educar, não estava dando bons resultados. Então ele se coloca numa posição madura de repensar e refazer a postura, as atitudes. Isso é maturidade. E a maturidade requer humildade. A humildade é essa posição de você se questionar: o que é que eu estou fazendo que não está trazendo bons resultados? O que é que eu posso fazer diferente daqui para frente? É se permitir fazer diferente. Quem bate o pé e diz, eu sou assim, morrerei assim, esse é o meu jeito, é a criança. Então, quando um adulto me diz, esse é o meu jeito, eu não vou mudar, eu vejo uma criança nele. E eu digo, eu sinto muito. A vida também não vai mudar para você. Os teus relacionamentos também não vão mudar. Vai tudo continuar como está. Enfim, viver requer humildade e coragem. Como começar na psicologia? Legal essa pergunta. Eu sou formada há 20 anos, formada e atuante há 20 anos, e
isso traz uma experiência muito grande, né? A prática, né? Ela nos traz muito aprendizado. Sempre que eu mentoro, que eu entrego uma mentoria para um estudante de psicologia, um recém-formado, eu sempre sugiro que a pessoa inicie atendimentos através de convênios, tá? Eu confesso que eu acho o valor do que o convênio paga para o psicólogo um valor muito pequeno, um valor miserável. É essa palavra, miserável. É uma escassez financeira muito grande no pagamento ao psicólogo pelo convênio. Mas é uma forma de começar, de fazer seu nome, de mostrar serviço no sentido de servir, né? O psicólogo ele serve o cliente dele ou o paciente dele através de conhecimentos, não só de vida, mas principalmente conhecimentos científicos, né? Porque a psicologia é uma ciência. Então, quantas pessoas antes de nós estudaram tanto para poder constatar, validar o que dá certo, o que não dá, nos relacionamentos em geral. E a gente recebeu isso na faculdade. Né? É um presente quando os nossos mestres, os nossos mentores, os nossos professores nos passam esse conhecimento. Então, quando a gente entrega um servir para o cliente, para o paciente, é como se a gente tivesse poupando ele de passar por situações que a gente sabe que não vai dar resultado bom, não vai dar resultado positivo. Então a gente gera, a gente permite, a gente proporciona para o cliente uma transformação e isso custa. Isso tem valor, não é preço, isso tem valor. Só que como eu falei no começo, as pessoas não conhecem a gente, não conhecem o nosso trabalho, a nossa forma de conduzir os nossos atendimentos, então eu sempre sugiro para os meus clientes, para os meus mentorados, inicie com convênio. Faça teu cadastro em diversos convênios, em todos os possíveis. Faça isso por um ano. É puxado, né? Porque você vai trabalhar muito e receber pouco, essa é a grande verdade, lamentável verdade, mas você vai fazer seu nome e você vai adquirir a prática. Né? Embora a gente tenha no último ano da faculdade de psicologia a prática, né? Um ano inteiro de prática. É uma prática diferente, né? Quando você vai para o mundo, para o mercado de trabalho, para a realidade. Então, essa é a minha sugestão, tá? E depois você sai do convênio e atende particular, né? E coloca o teu valor, não é teu preço, o teu valor. Com base naquilo que você aprendeu, aprende. Sempre se recicle, faça sempre cursos, workshops, palestras, participe de palestras. Adquira conhecimento e vai compartilhando com os teus clientes. Isso vai te agregando valor, porque a gente vale quanto a gente pesa, né? Eu sempre digo isso, a gente vale quanto a gente pesa. A gente pesa quanto? A gente pesa aquilo que a gente conhece e aquilo que nós conseguimos colocar em prática, né? Porque não adianta a gente aprender um monte de teoria linda, um monte de teoria sábia, funcional, se a gente não coloca em prática na nossa vida. Como é que você vai estimular o teu cliente, o teu paciente a agir de determinada forma se você não vive aquilo? Então, a energia daquilo que você verbaliza não tem força. São palavras soltas, né? Eu sempre digo, tem uma metáfora, né? Pérolas aos porcos, aquilo não tem valor. Porque você não vivencia. E tudo tem energia. Quando você vive algo e você compartilha, as pessoas vão sentir que aquilo de fato é verdade, que aquela é a tua história, é a tua experiência, tá? Não tô dizendo que psicólogo tem que ser perfeito, porque não existe nenhum ser perfeito. Não existe. Toda pessoa, todo psicólogo tem uma história, tem as suas dificuldades, suas dores, seus desafios, suas dores, mas quando a gente está no processo enquanto psicólogo, enquanto terapeuta, né? Isso não é só para psicólogo, para terapeuta também. Quando a gente está no processo de se permitir fazer diferente, a gente já está validando aquilo, mesmo que ainda não seja algo real na nossa vida. O fato de nós estarmos buscando e nos permitindo, aquilo ganha força em nós, na nossa vida e ganha força na nossa verbalização para as pessoas que nós atendemos. Então, as pessoas escutam o que a gente diz e elas validam
elas também colocam em prática. Isso faz uma mudança na vida delas e automaticamente na nossa vida. Por quê? Porque o teu cliente, que ele faz aquilo que você orientou, né, que são orientações com base na ciência, com base naquilo que a gente estuda, que a gente constata, ele coloca em prática e ele percebe mudanças, o que é que ele vai fazer? Ele vai falar de você para outras pessoas. Ele vai falar, nossa, eu passei por tantas adversidades, por tantos desafios, e a fulana ou fulano de tal me ajudou. A pessoa já vai pedir o contato. E é assim, é assim. Então, como começar com a psicologia ou com terapia, né? Comece atendendo por convênios. E aí, faz teu nome por um ano e depois você sai do convênio, porque eu particularmente concordo plenamente que o valor do convênio para o atendimento psicológico é uma miséria. Relacionamento, casamento insuportável. Isso sempre vem para mim. Acredito até pela minha experiência, né, pela minha vida, a gente tende a atrair pessoas numa vibração energética semelhante. Eu venho de históricos de relacionamentos fracassados e eu aprendi muito com isso. Eu falo que a gente fica expert na nossa dor, né? Quando alguém me conta uma dor, eu digo, faça disso a tua expertise. Faça disso a tua forma de impulsionar a tua própria vida. Porque a gente tem a prática, né? Quem tem a prática tem tudo. Prática é tudo. Eu sou muito a favor do casamento. Eu sempre digo isso. Eu sou a favor do casamento. Eu sou a favor da família. Mas falando de casamento, de relacionamento, eu sou a favor da relação e do casamento saudável. O que é um casamento? O que é, né, um casamento ou um relacionamento saudável? É aquele que flui, que soma, que agrega, que permite o crescimento para os dois. Não importa se é um casal homo ou hétero, mas eu sou contra manter, ficar num relacionamento, num casamento fracassado por cultura, por religião, por status, por cobrança social, por duas simples razões. Uma é que quando a gente fica num casamento, num relacionamento fracassado, porque a sociedade cobra, porque a religião cobra, porque a família cobra, porque a gente acha que tem que ser assim, a gente morre diariamente, pouco a pouco. Tanto que vocês podem pesquisar aí também. As pessoas que vivem relacionamentos falidos e tóxicos são as pessoas que mais desenvolvem doenças. Câncer, fibromialgia, depressão, ansiedade, queda de cabelo, insônia. Pequenas, médias e grandes consequências advêm disso. Então eu sou contra por essa razão. E a segunda, eu falei, são duas principais razões, a consequência sobre os filhos. Os filhos que se desenvolvem analisando, observando, porque é impossível não analisar, não observar o casamento dos pais, estão ali no dia a dia. Eles fazem uma interpretação de que o casamento é um martírio, o casamento é uma guerra, que o casamento é um inferno. E aí, como a gente atrai aquilo que a gente pensa, sente, vibra, esses filhos tenderão a atrair pessoas tão complicadas para reviver o casamento dos pais, para validar aquele pensamento, aquela crença limitante de que o casamento é um inferno, de que os relacionamentos são péssimos. Então eu sempre digo para um casal quando me procura, vocês estão dispostos a tentar de verdade fazer diferente? Ótimo. Se um ou ambos não estão dispostos, eu já digo, se posicionem para se separar de uma forma saudável, amorosa, para que vocês não adoeçam e não adoeçam emocionalmente ou até fisicamente seus filhos. Tem muitos casos de filhos que adoecem, adquirem doenças perversas, para que os pais se unam para cuidar desse filho. Olha, gente, isso me arrepia. Olha o tamanho do amor e da lealdade num vínculo familiar. Filhos que adoecem, vão parar na UTI ou até perdem a vida no intuito inconsciente, é sempre inconsciente, de unir os pais. Porque é na adversidade que o casal costuma se unir, né?
E aí os filhos adoecem. Para que esse casal tenha que se unir, tenha que se juntar em prol dessa criança, desse filho, desse adolescente. 95%, bato sempre nessa tecla, 95% do que a gente pensa, sente, fala e faz é inconsciente. Não subestimem o poder do nosso inconsciente. Que eu costumo ouvir muito, capaz, imagina, sim. Até eu compartilhei com o meu grupo semana passada. Se eu não me engano, foi em 2022, eu atendi uma família. A queixa deles é que o filho começou a dar muito trabalho na escola. Muito trabalho na escola, e até então era um filho bom aluno, um filho obediente em casa, era uma criança tranquila, mas na escola estava tocando o terror do nada. Do nada. Reclamação atrás de reclamação, orientação pedindo para os pais irem na escola, conversarem, ver o que estava acontecendo. E eu achei aquilo estranho. Eu falei, eu vou uma questão mais pessoal desse casal. Eu falei, como é que tá a relação de vocês? Aí eles abriram duas questões. Uma é que eles estavam tendo dificuldade financeira. E outra, que a dificuldade financeira estava gerando uma dificuldade de relacionamento. Porque, você sabe, onde falta dinheiro, aumenta a discussão. Aumenta os atritos, as divergências, os desentendimentos. Aí, resumindo a ópera para vocês, esse filho percebeu que os pais estavam com dificuldade financeira, ou seja, pagar a escola particular dele estava pesado para os pais. Gente, olha isso. Olha que coisa mais linda. Eu falo que é assustadoramente lindo. Ele começou a dar trabalho na escola, para os pais tirarem ele daquela escola, enviarem para outra pública, porque os pais sempre falavam, se não levar a escola a sério, vai para a pública. E aquilo ficou na cabecinha dele. Opa, é inconsciente. Opa, se eu vou para uma pública, os meus pais não vão pagar mais R$ 2.000 por mês de escola. R$ 2.000 por mês vai sobrar para eles. E as brigas vão diminuir. E a dificuldade financeira deles vai melhorar, vai reduzir. Olha, e nós chegamos a essa conclusão juntos, através de perguntas chaves. E aí os pais falaram, acho que faz sentido. Falei, vamos experimentar? Se vocês realmente estão passando por dificuldade financeira, coloca o menino numa pública. Escolha uma boa escola pública, porque tem excelentes escolas públicas. Falei, põe, coloca, experimenta. Com um mês, estava visível. Acabaram os problemas escolares. Acabou perturbação, acabou as atitudes do menino de brigar, de responder professor, de arrumar confusão, de sair toda hora da sala de aula. Acabou, ficou tudo. E obviamente que isso trouxe um alívio para esse casal, porque, né, R$ 2.000 a menos, ou que seja 1.000, que seja 700, para um casal que está passando por dificuldade é um alívio. E aí, olha, vocês percebem? Isso que eu falo, o trabalho do terapeuta, eu não falo só do psicólogo, não, porque tem terapeutas que não têm formação de psicologia e são sensacionais, porque estudam, porque se permitem, porque mergulham na psique humana. Cada caso é um caso e a gente permite, quando a gente realmente mergulha junto com o cliente na história dele, compreender dinâmicas tão ocultas, mas tão gritantes, que vão fazer toda a diferença. Como eu digo, é assustadoramente lindo. Mas vamos lá. Dificuldade de engravidar. Geralmente, a dificuldade, olha, geralmente eu não estou fechando diagnóstico, não estou rotulando, não estou dizendo que é regra, mas geralmente a dificuldade de engravidar está alinhada a duas questões. Uma é o medo que esse casal, essa mulher ou esse homem tem de gerar vida. Porque já sacaram que pôr filho no mundo, criar e educar um filho é muito desafiador. Quem é pai e quem é mãe pode concordar aqui comigo, pode escrever inclusive. Dá medo às vezes. Gera até medo. Porque é um desafio diário.
Você tem que repetir a mesma coisa muitas vezes, 70 vezes. Você tem que desenhar. Você tem que esperar o momento, o tempo do teu filho. Você tem que estar disponível, principalmente de forma emocional para o seu filho, porque ele vai precisar muito de você. Muito. Então eu percebo, com base aí nesses 20 anos de experiência, que os casais que têm dificuldade de engravidar, geralmente eles têm medo da maternidade e da paternidade. Então o que que a nossa mente faz? Trava a possibilidade de gravidez. Porque tudo é construído aqui. Tudo. Coloquem isso na cabeça e no coração de vocês. Tudo é construído aqui. O melhor e o pior é construído aqui. Então, impossibilita a gravidez para não viver aquilo que aterroriza, que amedronta. E uma outra questão, que eu falei que são duas principais razões, uma outra questão é que muitas vezes esse casal, eles têm uma simbiose patológica, uma dependência emocional tão grande um do outro que eles não estão assim. Eles estão assim. E aí não cabe um filho no meio. Não cabe. Também é inconsciente. É uma sensação de somos só nós dois, nós dois, nós dois, nós dois. Que uma vida não consegue vir. Isso a gente percebe, eu digo a gente, porque eu tenho os meus colegas, os meus amigos de profissão, tanto da psicologia quanto das terapias holísticas, sistêmicas, e a gente está sempre conversando o quanto isso é reverberante. O medo e essa simbiose, onde não cabe uma terceira pessoa. Medo de tudo. Medo de tudo. Se a gente disser que adultos não têm medo, a gente está blasfemando, né? Nós temos os nossos medos, mas medo de tudo, ter alguns medos é coisa de adulto, mas medo de tudo é da criança. Adultos que dizem ter medo de tudo, eles ficam estagnados, paralisados na vida. Eles têm questões emocionais para resolver com a criança interior deles, muito provavelmente com relação ao pai e mãe. Por quê? Quem nos apresenta a vida? O nosso pai e a nossa mãe. São eles que nos apresentam a vida, o mundo, as possibilidades. E muito provavelmente esse pai e essa mãe também têm muitos medos, porque também estão presos às suas questões mal resolvidas da criança interior. Então isso vai sendo projetado de geração em geração. Então, para você que me perguntou medo de tudo, eu te sugiro terapia. Aliás, eu te conheço. Eu sei que você não faz terapia, que você está procrastinando terapia, porque você acredita. Nós já conversamos uma vez no Messenger e você disse que se sente na obrigação de resolver tudo sozinha. Que buscar um psicólogo para você é fraqueza. Querida, fazer terapia é um ato de amor próprio e de muita coragem. Não é fraqueza. Terapia é para os fortes. Sabe por quê? Porque quem vai para terapia não vai para contar que ganhou na Mega Sena e não sabe o que fazer com o dinheiro, que tá tudo lindo, maravilhoso e cor-de-rosa. Mesmo porque nem existe esse tipo de vida. Vai para contar as dores. Contar as dores em terapia é igual quando você se corta. Eu acredito que a maioria de vocês já passou por isso ou conhece alguém que passou. Quando alguém se corta, se machuca e precisa levar pontos, receber pontos no local, antes de dar pontos, é lavado o local, é esterilizado o local e aquilo arde, aquilo dói muito, mas faz toda a diferença. Então eu costumo dizer que ir para terapia é isso, é levar a ferida e dizer, tá aqui ó, cutuca comigo, lava comigo, desinfeta comigo. E isso é coisa de adulto e de gente corajosa. Então, vá para terapia. Vá para terapia, você tem filhos. O quanto desse medo, inconscientemente, não por mal, inconscientemente você já não está transferindo para os seus filhos. Geralmente, pais que têm medo de água, rio, mar, os filhos costumam ter, sem nunca ter passado por uma situação desesperadora na água. Por quê? Porque a gente herda tudo. A gente herda tudo o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente assiste, principalmente dos nossos pais.
Vai pra terapia. Porque esse medo de tudo é da tua criança interior. Tem coisa pra você trabalhar aí, tá? Por favor, receba com amor e carinho. Isso que eu tô te falando, porque eu estou enviando com amor e carinho. E a última pergunta é maturidade. A pessoa perguntou com que idade a gente amadurece. E os estudos de neuropsicologia, eles me trouxeram isso com muita firmeza, com muita propriedade. O quanto nós demoramos a amadurecer não é por conta emocional pessoal, é por conta fisiológica. O córtex pré-frontal, ele é responsável pela ação, planejamento, noção de consequência e sobre conter os nossos impulsos, né? Porque uma das questões da humanidade é o impulso. Pensa, age. Ou melhor, sente, age, porque os pensamentos, eles vêm dos sentimentos, tá? Mas isso é tema para um outro momento. Ele sente, age. E isso a gente adquire essa maturidade do planejado, ter noção das consequências, de nos controlarmos nesses impulsos, do sonharmos com os pés no chão, né? Sonhar é fantástico, mas se não tiver com os pés no chão, aquilo não vai passar de sonho. Aos 25 anos de idade. Ou seja, até os 25 anos de idade, o córtex pré-frontal ele está em formação, o nosso cérebro está em formação. Olha que legal. E por isso, por essa razão, é interessante que até pouco tempo atrás, antes dessa pós, eu dizia, fez 18, 19 anos? Voa. Hoje eu digo, fez 18, 19 anos? Fica mais um pouco com o papai e com a mamãe na casa. Ajude, trabalhe fora, já inicie tua faculdade, mas fica ainda dentro de casa com o papai e com a mamãe. Sabe por quê? Porque o teu cérebro ainda está em desenvolvimento. Você ainda não tem maturidade suficiente para ir para o mundo. Isso não significa que a gente tem que manter filho até 30 anos em casa, tá? Deu 25, já começa a estimular, ó, vai voar, vai voar. Mas antes disso tem toda uma trajetória de vida. Não adianta você olhar pro teu filho com 25 anos e dizer tchau, sendo que você não ensinou ele a lavar uma louça, trocar uma roupa de cama, fazer um arroz, um feijão básico, ir ao banco, pagar uma conta, acordar cedo, trabalhar. Isso é um molde que a gente tem que iniciar desde pequeno. A neurociência também comprova que a partir dos 5 anos de idade, as crianças têm total condição fisiológica, biológica, para lavar uma louça, desde que não seja vidro e objetos cortantes, tirar lixo de banheiro, trocar a própria roupa de cama, se trocar, lavar o próprio corpo. Claro que você pode finalizar, mas lavar o próprio corpo e você vai lá e dá o finale, o grande finale. Então, se você desde pequeno você estimula esse indivíduo a ser independente, a ser um buscador, a buscar sua autonomia, sua liberdade, com 25 anos você pode olhar para ele e dizer: olha, agora você vai voar. Que eu entreguei o meu melhor, eu te ensinei, eu te eduquei, eu te apresentei a vida e agora é com você. Enfim, eu acho válido citar isso porque até pouco tempo atrás, para mim, com base nos meus estudos, 18, 19 anos era suficiente e hoje a neurociência, através da neuropsicologia, também comprova que o nosso cérebro ele está maduro a partir dos 25 anos de idade. Então, já aumentou aí 6, 7 anos do pós, né, do que eu estudei. Enfim, pessoal, das perguntas que eu recebi é isso, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui se tem alguém com alguma pergunta. Bastante gente entrou, fico muito feliz mesmo, porque eu venho aqui, né? Hoje é domingo, meus pais estão aqui me visitando e eu vim aqui entregar conhecimento para vocês, contribuir de alguma forma, porque é o meu propósito de vida e eu fico feliz quando as pessoas estão comigo nesse caminhar. Vamos ver se tem pergunta aqui. Alguém pediu uma solicitação para participar do vídeo. Sinto muito, não vi.
Até daria, seria legal um bate-papo, mas não vi. Ah, alguém aqui disse: o meu filho não me respeita. Tudo que fazem com a gente, não importa se é filho, marido, esposa, tudo o que fazem com a gente é aquilo que a gente permite que façam. Se o teu filho não te respeita, é porque você não está se dando ao respeito. Por favor, receba isso com carinho e amor. Exija respeito, mas respeite também, tá? Tem pai e mãe que quer respeito de filho, mas manda filho calar a boca, dá tapa na cara, expõe o filho ao ridículo, humilha, agride, machuca. Então, muitas vezes, esse filho está te mostrando que você não se dá o respeito e que você não o respeita. Ah, Vanessa, mas eu venho de uma geração que os filhos têm que respeitar a todo custo. Já falei. Essa geração está mostrando o resultado. Suicídio, depressão, dificuldades nos relacionamentos. Ah, não morri, não morreu, mas tá aí, todo tretado em diversas áreas da vida. Afetivo, financeiro, profissional, né? Então a gente tem que mudar, a gente tem que quebrar paradigmas, né? A gente vem de histórias que muitas delas não deram certo. E a gente não precisa continuar repetindo esse ciclo, fazendo igual. A gente pode fazer diferente. Então eu te pergunto, você se respeita, você se dá o respeito, você está respeitando teu filho? Como é que você conversa com ele? Né? Tem tudo isso. Enfim, não tem mais perguntas. Não tem mais perguntas. É isso, pessoal. Vamos encerrar aqui então. Eu agradeço imensa. Ah, você vai deixar a live salva? Vou deixar salva. Acho que eu dou conta de deixar salva. Terapia é maravilhoso, nos auxilia muito nas nossas questões. Vanessa é maravilhosa. Maravilhosa somos, né, querida? Gratidão. Gratidão por confiar em mim, no meu trabalho, por estar comigo nessa jornada. Você pode ter certeza que você tem um grande espaço no meu coração, tá? Tamo juntas. Vanessa, adorei, parabéns, obrigada, muito obrigada. Eu não consigo me separar do meu marido, só me faz andar para trás. Porém, sei disso e não consigo mandar ele embora por uma questão financeira dele, daí fico com dó. Ai, gente do céu, se eu falar para vocês que dó, olha, vai doer isso, vai doer. Mas a dó é o ápice da arrogância. A dó é o ápice da arrogância, o ego no master. Não sinta dó dele. Você retira toda a força dele. Com certeza vocês têm filhos. Aí você retira a força dos teus filhos também, porque os seus filhos são 50% você e 50% ele. E eu vou te falar outra coisa, por favor, receba com amor. Quando a gente quer se separar e a pessoa não quer, se não sai ele, sai nós. Saia. Se você tem certeza no teu coração que essa é a solução, que não tem mais o que ser feito, que isso virou uma toxicidade, cristal quebrou. Sai você. Ah, não tem condições. Vai para um lugar bem simplesinho agora no começo. Depois vocês resolvem a situação. Busca ajuda de profissionais, advogados, um advogado. Tem advogado gratuito. Né? Tem gente que fala, ah, eu não posso pagar. Tem advogado gratuito. Saia e aí você pede um auxílio de um profissional. Mas não fique esperando porque, pelo visto, ele não vai sair, tá? E aí você vai ficar nessa relação horrorosa, miserável em todos os sentidos até quando? Mas avalie se você tentou de tudo, tá? Se você realmente se colocou disponível para mudar esse casamento. Só que ninguém muda casamento sozinho, tá? Se os dois não vão caminhar juntos para a melhora do casamento, esqueça que sozinho ninguém salva. Pode ter certeza disso. Me dá uma luz aí. Tá, eu acredito que eu te respondi. Acredito não, eu te respondi. Eu acredito que você ainda tá aqui, tá? Gratidão, gratidão. Você é necessária, amei, obrigada. Somos todos necessários, estamos todos a serviço da vida, né? Aprendemos muito uns com os outros. E é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente vocês estarem aqui comigo nesse momento.
Nem tenho noção de quanto tempo a gente ficou junto. E me coloco disponível para mais lives, farei mais. Um grande beijo no coração de vocês, uma boa semana. E eu não digo mais para ninguém, fique com Deus. Sabe o que eu digo? Sinta Deus, porque a gente é parte de Deus e Deus é parte de nós. Sintam Deus e eu desejo que vocês iniciem uma semana abençoada, maravilhosa, próspera, abundante, saudável, mas se posicionem. Mesmas atitudes não geram situações diferentes. Um beijo e até o próximo.